Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, hoje a aula é a aula temática, beleza? Eu vou propor aqui uma dúvida, uma questão, e aí eu quero que vocês pensem e tragam para mim alguma resposta sobre isso daí depois. O governo de Vargas, principalmente o Estado Novo, ele era um governo fascista? As características do fascismo são atribuídas ao governo Vargas e, portanto, ele é um governo fascista? Essa é uma questão que está sendo discutida muito recentemente. O Felipe Castanhari, que eu adoro o canal dele, o Nostalgia, ele fez um vídeo que eu achei muito bom, muito didático, muito legal, sobre fascismo, explicando. E ele se inspira, galera, num livro muito legal, que é o Fascismo Eterno, de Humberto Eco, que traz 14 itens e características de um regime fascista, né? Humberto Eco, ele é italiano, morreu, infelizmente, um grande pensador, um grande artista, um grande escritor, escreveu várias obras maravilhosas, uma delas é o Nome da Rosa, que virou filme com Sean Connery, filmaço, muito bom. É, e ele viveu na Itália, ele era pequeno quando o regime fascista existiu, nasceu e foi crescendo, né? E ele percebeu o que é o regime fascista, estudou muito e ele descreve nesse livro o Fascismo Eterno. Na minha opinião, e aí várias outras pessoas e grandes historiadores do Brasil, inclusive, é, questionaram quando o Felipe Castanhari relacionou o governo Vargas a um governo fascista. Ele disse que o governo Vargas era fascista, né? Só que tem um problema, e realmente está certo a crítica dos historiadores. O problema é o seguinte: se utilizar de características ou ter algumas características não torna o país ou aquele governo fascista, mas torna ele com características fascistas. Porque para ser fascismo tem que ter um conjunto de ideias, tem que estar contextualizado num tempo específico, né? Hoje, por exemplo, nós não falamos sobre a gente não chama de nazistas as pessoas, a gente chama de neonazistas, porque são outras características que são apropriadas pelo contexto, né? Então Vargas, vivendo num contexto daquela época, né, sendo da América Latina também, com características populistas, se utilizou de características fascistas, né? Ele é muito inspirado, várias coisas são inspiradas numa característica fascista, do governo fascista italiano, mas isso não torna ele um governo de caráter fascista, né? Então Vargas ele era fascista. Não, ele utiliza de itens, recursos que o governo fascista utilizou. Isso não torna ele né? Assim como também não torna o governo de Salazar em Portugal um governo totalitário. Veja só, quando nós estudamos regimes totalitários, vocês estudaram com o Jefão, ele falou sobre Alemanha, falou sobre Itália e falou sobre a Rússia, a União Soviética. E aí, em consequência, ele fala também de Portugal e fala também da Espanha. Mas não são. Portugal, Espanha, não são regimes totalitários. Por quê? Porque aí a gente pega outra autora, que é a Hannah Arendt, em Origens dos Regimes Totalitários, que ela tem 3 partes, o livro é gigantesco, ela tem, para ser um regime totalitário, ela vai citar 2. Ela cita 2 apenas. Ela cita a Alemanha e ela cita a União Soviética quando sendo regimes totalitários. Porque para ser totalitário não basta ter algumas características fascistas ou nazistas, né, de manipulação e tudo mais, de controle da mídia, educação e tudo que vocês conhecem, inclusive segregação, concentração, né, campos de concentração. Não basta isso. Tem que haver uma quantidade populacional muito grande, né? E um regime de Salazar ou franquismo na Espanha, ele era uma ditadura fascista, tá?
era uma ditadura, assim como Vargas era uma ditadura, beleza? Não era fascista, era autoritária. Vargas é um regime autoritário. E todo autoritarismo, ele se confunde com algumas características fascistas. Por quê? Porque é muito próprio do fascismo ser autoritário. Então não é porque é autoritário é que é fascista, mas todo regime fascista é autoritário. Entendem isso? E para isso eu quis trazer algumas questões aí para vocês. Por exemplo, o contexto que Vargas está vivendo, tanto ele não é fascista, que ele ele não adere ao integralismo brasileiro, à ação integralista, que sim, ele era um regime fascista, né? Um regime fascista, desculpa, um movimento fascista no Brasil. Lembra o Anauê, que a galera gritava e saudava como Hitler, inclusive, no governo alemão. Então veja só, pessoal, ele não adere, pelo contrário, ele fecha esse grupo, né? Cancela a ação deles, os partidos dele, né? Vargas é autoritário, ele não era fascista. Então temos um combate aí da ação nacional libertadora, junta com o integralismo, um combate entre os dois, e Vargas fecha os dois. Ele não assume um lado, né? Ele pega coisas de um e do outro e toma o seu próprio rumo. Né? A CLT é interessante, a CLT é inspirada no fascismo. A CLT é inspirada na Carta da Lavoura de Benedito Mussolini. Mas só porque ele usou os direitos trabalhistas da Itália fascista no seu governo, torna ele fascista? Não, torna ele autoritário e utiliza de mecanismos fascistas, tá? Então ele, por exemplo, na CLT, ele se tornou, o Estado se torna um mediador entre o patrão e o trabalhador. Ele é, por isso, caracterizado como pai mãe dos ricos, pai dos pobres, né? É por isso que ele é caracterizado como isso, porque ele é o mediador entre um e outro, né? Outra coisa, pessoal, uma outra coisa que pode indicar aí inspirações fascistas é a Constituição de 1937, que ela é uma Constituição baseada na Polônia, de 1935. Em 1937, Vargas faz uma nova Constituição e ele utiliza-se de uma Constituição que tinha características fascistas. Por exemplo, a conhecida Constituição Polaca, né? Nomearam interventores, os estados brasileiros, eles tinham nomeações de interventores. Os governadores, na verdade, não eram eleitos, era o presidente que indicava. Os municípios poderiam ser indicados pelos interventores, os municípios de cada estado, né? Então, isso é muito interessante. Temos também a justiça eleitoral e os partidos. Ele extingue os partidos e a justiça eleitoral. A censura prévia, também outra característica de um governo fascista. Né? Fim da Constituição. Isso são todas características da Constituição brasileira de 37, inspiradas na polaca. Fim do direito à greve, a previsão de pena de morte por crimes políticos e sem câmaras municipais. É até interessante porque nós temos um outro presidente que inclusive vai substituir Vargas, que é o Juscelino Kubitschek, substitui como presidente, né, vai se tornar presidente também do Brasil nesse período conhecido como populismo brasileiro, a Segunda República. O Juscelino Kubitschek, ele vai ser deputado, só que com a Constituição de 37, ele vai perder o mandato e ele depois vai ser nomeado interventor de Belo Horizonte pelo interventor do estado de Minas, né? Então, e ele ficou um tempo, né, como interventor, bastante tempo como interventor aí. Então até o Juscelino Kubitschek, né, sofreu as consequências dessa Constituição. Bom, então vamos lá, galera. O governo Vargas, ele não era um governo fascista, tá?
O governo Vargas ele era um governo autoritário, principalmente do Estado Novo, né? Porque antes do Estado Novo, a Constituição que o Vargas tinha feito em 34, ela era uma Constituição liberal, liberal burguesa, né? 37 em diante, Constituição do Estado Novo até 45, que nós vamos ter um Estado autoritário, não fascista, autoritário, beleza? Porque para ser fascista, galera, tem um monte de características, várias, cara, nega a modernidade, nega a ciência, nega a razão, a obediência acima de tudo. São vários itens que eu estou citando aqui que eu lembro de cabeça. Uma retomada ao classicismo. São várias e várias características que tiram Vargas desse local de fala que é o local fascista, sabe? Então, mas o primeiro item que resolve nosso problema existia a ação integralista brasileira e a Aliança Nacional Brasileira, e Vargas ele derrotou as duas, ele não assumiu o lado de uma que era totalmente fascista, tá bom? Então é isso, a aula era isso hoje, traz essa reflexão. Assistam o vídeo do Felipe Castanhari, é muito legal, muito bom, vocês vão ver cada item lá bem explicadinho. Ele comete alguns erros, mas isso ele não é historiador, ele não é professor de história, né? A gente nem tem como ficar cobrando isso dele. É para isso que eu estou aqui, inclusive, para falar para vocês aonde a gente pode pensar. Mas é um bom vídeo, viu, gente? Assista, muito legal, ele mostra bastante imagem bacana, simplifica a fala, é muito bacana. Assistam lá depois. Um beijo, tchau, tchau.